Então, enquanto a gente vai começando a nossa discussão aqui, tá? Quero agradecer a vocês que estão aqui. A gente espero que vocês estejam gostando muito do congresso. A Aline, doutor Gustavo, é um imenso prazer estar aqui com vocês, uma honra poder vivenciar essa outra posição no congresso, que é a posição de anfitriã. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que todos vocês que estão aqui, durante também a participação de vocês estarão sendo premiados, tá? Com um curso, uma bolsa de 100% no curso de atualização da Rede Damásio. Então, sem mais delongas, quero apresentar a doutora Aline Giuri, tá? A Aline, gente, ela é graduada em Direito pela FDCI, que é a Faculdade em Cachoeiro. Ela é mestre em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela tem especialização em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário São Camilo. E desde 2008, gente, essa carinha de criança ali não me engana não, tá? Porque desde 2008 ela é professora dos cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário São Camilo, onde também é coordenadora do curso de Direito. E também tenho que registrar que o curso de Direito da Faculdade São Camilo, nas mãos da doutora Aline, acabou de receber o selo do OAB Recomenda, porque eu acompanhei. Parabéns, doutora Aline. Então, ninguém mais habilitado para falar de ensino jurídico que doutora Aline Giuri. É contigo. Pessoal, boa tarde. Janaína, muito obrigada pela apresentação. Você esqueceu de falar que nós já nos conhecemos há... Olha quem apareceu aqui, ó. Eu saí da minha sala, Janaína, não sei o que aconteceu. Você Olha, que consegue me voltar... Ô, Fernando, a propaganda foi boa, mas você tem que ficar na sua sala. Eu quero voltar, me leva de volta, por favor. Peraí. Esse mundo virtual é engraçado. Essa foi boa. De fato. Brincadeira, ó. Não sei o que eu vou fazer. Ele veio aqui fazer Fernando, já estamos te tirando daqui e te mandando para a doutora Kelly também veio para... Gente, eu sei que todos vocês querem ficar com a gente, eu entendi, mas vocês precisam ir lá para a sala da mulher do Potifar. Tem mais? Doutora Kelly Nóbrega. A Kelly estava com saudade de mim. Pronto, gente. Coisas que acontecem no mundo virtual. Então, Janaína já fez uma breve apresentação acadêmica, mas vou fazer uma apresentação da vida, né? Eu estou lá na São Camilo desde 2003. Antes de eu me formar na faculdade, eu entrei na São Camilo para trabalhar no jurídico. Janaína foi minha colega lá também. Já estamos aí nessa área da educação há 20 anos. Esse ano eu completo 20 anos de educação, assim, com muito orgulho. Então, não só do ensino jurídico, mas do ensino em si. Foram muitas mudanças, muitas transformações, principalmente no perfil do nosso aluno, que hoje é absolutamente diferente. A gente tem essa dificuldade, o doutor Fernando acabou de entrar aqui falando, mudei de sala e tal, mas para esse novo aluno isso aqui é muito comum, muito simples, o que lá na minha graduação eu jamais imaginava que isso aqui estaria acontecendo hoje. E aí, eu vou ser breve na minha fala, vou fazer uma introdução aqui sobre o ensino jurídico aqui no Brasil, e depois eu vou passar para o doutor Gustavo, que nós já tivemos uma pequena reunião aqui antes do nosso GT, tem muitas coisas, muitas curiosidades aí que ele vai trazer de Portugal, que eu penso que é do interesse da maioria das pessoas entender como que se dá o ensino lá, o acesso à advocacia, essa questão da imigração, né? De repente, o sonho de alguém que está aqui nesse GT é mudar-se para Portugal.
E aí a gente vai ficar sabendo disso tudo daqui a pouco. E quando eu comecei a pensar o ensino jurídico no Brasil, e eu fui fazer um estudo, uma curiosidade, os nossos primeiros advogados brasileiros se formaram em Portugal. Nós fomos colônia de Portugal, então a Faculdade de Coimbra, em Portugal, ela gerou o nosso público, os nossos advogados, o nosso pensamento jurídico inicial. As famílias de poder aquisitivo no Brasil mandavam seus filhos para estudar em Portugal, na Universidade de Coimbra. Então, nós somos filhos, enquanto juristas, também de Portugal, frutos de Portugal. E aí nós passamos por esse período de criação do ensino jurídico em 1827, eu anotei aqui para não esquecer, São Paulo e Olinda, e de lá para cá a gente vem aí nesse desafio e muitas transformações. O curso de Direito, ainda hoje, 2023, é um curso que carrega muita tradição, muito formalismo, e isso é consequência da nossa história, do próprio direito, do próprio formalismo do direito. E hoje a gente romper com esse paradigma não está sendo fácil, principalmente com a inserção aí de tecnologias, metodologias ativas. Nada disso é fácil, nem para nós, enquanto coordenadores. Convencermos o professor disso, que isso é uma forma também de se aprender, e nem para os alunos, porque os nossos alunos também não aprenderam assim. E aí, por que se deu isso? A nossa formação, em 1960, ela foi uma formação técnica. A gente passou aí por um período de ditadura militar, nós tivemos um controle do pensamento crítico, um controle da crítica, e aí era um ensino tecnicista. Estávamos ali para formar profissionais técnicos em direito, e não como hoje nós temos aí, inclusive, como fundamento, né, do nosso curso pelo Ministério da Educação, a gente quer um curso social, um curso humanista, um curso que traga para o nosso aluno autonomia. Essa palavra não existia, né, na década de 60, autonomia, pensamento crítico, opinião, nada disso. Então, nós passamos por esse período aí dessa formação técnica, formar advogados, e hoje nós estamos passando por essa transformação. Hoje nós temos que pensar num aluno que saiba resolver, num aluno não, num egresso, né? Porque eu me preocupo quando ele sai do ensino, quando ele vai para a prática. Solucionar problemas, saiba pensar criticamente, saiba entender o contexto social e político e contribuir para esse contexto social, político e econômico que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Eu peguei um dado de 2022 no site da OAB. Nós temos 1.896 cursos, 1.896 cursos de direito no Brasil. Na década de 90, nós tínhamos 186. E aí, pulamos para 1.896. Gente, são muitos cursos. Nós estamos formando muita gente. E as pessoas me perguntam, mas tem mercado para todo mundo? E por mais que você possa achar que não, tem. Tem mercado para todo mundo, principalmente para os bons. Eu recebo e-mail, ligação, constantemente pedindo indicação de advogados recém-formados, de estagiários, só que o mercado quer competência. O mercado quer pessoas que estão aqui, como nós estamos agora, se atualizando, discutindo. Nós vamos falar aqui sobre marketing jurídico, fala-se em empreendedorismo jurídico. Quando nós estamos nos atualizando, nos formando, aqui descobrindo, inclusive, um contexto de outro país que está lá em outro continente,
Isso agrega muito ao nosso currículo, à nossa formação, e o mercado vai absorver com certeza esse profissional. Agora, quando fala assim número e fica nessa preocupação de mercado porque as pessoas não estão se qualificando. Porque constantemente aqui no Brasil nós temos aí pedidos de currículo de profissionais. Ontem eu estava conversando lá na abertura, Janaína, com alguns advogados que lá estavam, Aline, estou precisando de ajuda, estou precisando de uma pessoa, você tem alguém? Por isso que hoje nós temos que pensar nesse curso com uma educação continuada, com uma formação continuada, com uma qualificação continuada, com profissionais que saibam decidir, que tenham autonomia. Tem uma palavra que o pessoal tem muito medo, principalmente na área do direito. Eu vejo que o pessoal tem medo dessa palavra, interdisciplinaridade. Porque o pessoal acha... Vocês viram aí, eu fiz um mestrado na área de engenharia. Depois o professor Thaleson, que também está na organização do evento, foi meu calouro de mestrado. Só que o direito é interdisciplinar. E o direito, ele está em todas as áreas. Quando você trabalha em interdisciplinaridade, que você traz outros conteúdos, outros saberes, você não está diminuindo a ciência jurídica. Você não está diminuindo o direito, muito pelo contrário. Você está contribuindo para uma complementação e uma formação muito mais sólida, muito mais crítica desse aluno. Então, são muitos desafios. A tecnologia está aí posta, os sites aí que nos entregam trabalho pronto, mas aquele profissional completo, que sabe pensar. Hoje eu vejo, não sei se o doutor Gustavo vai ter conhecimento disso para nos informar, como seria necessário as cadeiras dos cursos de direito terem disciplinas como negociação, o próprio empreendedorismo, o próprio marketing, serem disciplinas mesmo do curso, porque isso agrega e agrega muito ao profissional. Sem mais delongas, que depois nós vamos discutindo e debatendo, eu mesmo estou muito curiosa, vou passar a palavra para o doutor Gustavo para ele trazer um pouco dessa realidade lá de Portugal, porque a gente está bem curioso. Bom, boa noite a todos. Aqui, né? Boa tarde aí. Aqui já estava na hora de eu dormir, porque eu já sou um senhor, mas pronto. O dever nos chama. Então, meu nome é Gustavo Carneiro, eu tenho 49 anos, eu sou formado pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, 2015, se não estou em erro. Vim para Portugal em outubro, eu faço 7 anos que eu moro em Portugal. Tenho um filho que nasceu lá, aí, no Brasil, e outro que nasceu aqui. Eu tenho um de 17 e um de 5, que fez 5 agora. E eu vou contar para vocês aqui um pouco, né, não só da minha experiência, mas como funciona a advocacia em Portugal. Eu queria só pegar o gancho da doutora Aline, quando ela fala do estágio e do profissional, né, que aí se procura muito. Vou começar, talvez, de trás para frente, mas só para não perder esse gancho, tá, doutora? Só para não perder o gancho. Fique à vontade. Então, vamos lá. Aqui, o estagiário aqui, 99% deles não são remunerados. E eu não digo de estágio dentro da universidade, não. Estágio dentro de um escritório. Ok? Ele não é remunerado. Inclusive, agora, há uma discussão que eu também vou falar aqui, mas depois mais à frente eu vou discorrer mais sobre o assunto, com relação à remuneração dos estagiários, porque eles brigaram muito por isso, mas aqui acontece uma coisa diferente do Brasil, né? Como a doutora Aline falou. É raro a maioria das pessoas aqui advoga por conta própria, né? Não tem escritório, não contratam ninguém, normalmente são sozinhos, tá? E quando não são sozinhos, trabalham mais 2 colegas ou 3, mas todos eles meio que individuais. Então, não tem estagiários, não tem nada disso. Eles fazem tudo. Por exemplo, meu caso, a minha assistente
é a minha esposa. É a minha esposa. Então, assim, é muito complicado de ter um advogado ter um estagiário remunerado, tá? Eu queria, já tinha falado com a doutora Aline, explanar aqui para vocês como funciona um pouco comparando, né, o direito no Brasil e em Portugal, principalmente no que diz respeito à formação, tá? Então, eu queria começar dizendo que a formação aqui em Portugal, ela é de 4 anos, não é de 5, tá? Há algum tempo entrou em vigor o processo de Bolonha, que anteriormente eram 5 anos o curso, tá? E aí, com o processo de Bolonha, passou para 4 anos. Então, toda a União Europeia tem a mesma grade curricular, ok? Mesmo tempo de curso. Então, o advogado que é formado em Portugal, ele pode advogar na Itália, na Espanha, dentro da União Europeia, ele pode exercer a atividade, porque é praticamente a mesma grade, a mesma coisa. Tá? Algumas curiosidades também, ainda com relação à formação, é que após os 4 anos, né, a pessoa ela se forma em um jurista, tá? Aqui não tem bacharelado, é licenciatura, ok? Então, ao final dos 4 anos, ela se forma como jurista, tá? O que significa isso? Ela tem a opção de... Assim, acho que é um pouco parecido com o Brasil até. Ela tem a opção de parar ali e fazer um mestrado, né? Ou a magistratura, tá? Então, nós temos o mestrado profissional, que ele dura 1 ano, que é assim que a pessoa termina a faculdade, e tem o tradicional, que dura 2 anos. Tá? Então, a pessoa não é advogada. Terminou, fez o mestrado, ou foi para a magistratura, pronto, ok. E aí, se porventura ela quiser continuar e se tornar advogado ou advogada, aí que vem a grande questão. Porque eu estava até a falar com a doutora Aline antes, a faculdade, nesses 4 anos, ela é basicamente teoria. Ela não foge da teoria, tá? Então, aquela lei seca, né? Claro, os regulamentos, aqui tem muita coisa, mas não tem aquela parte prática, como a gente, por exemplo, a gente sabe que no Brasil eu estagiei no 3º período, então ele já tem contato desde o 3º período com a prática. Exemplo, doutor, no curso aqui na nossa instituição, o curso são 5 anos, que aqui no Brasil são 5 anos, né? Sim. Só que dentro desses 5 anos, contempla o estágio obrigatório dentro do curso. Sim. Então, dentro do curso, o aluno já faz o ensino, o estágio, atividades de extensão, que a gente chama aqui, e atividades complementares, que ele tem que cumprir palestras, eventos, etc. Isso tudo já está na carga horária estipulada pelo MEC, são 3.700 horas, 5 anos. Sim. Então, aqui não. Aqui ele termina a faculdade, aí ele começam 2 etapas de estágio, tá? E nos primeiros 6 meses ele ainda não lida com o direito, terminou, né, a faculdade. Nos primeiros 6 meses ele ainda não lida com o direito efetivamente, ali com a prática, tá? Ele faz 3 matérias, que é processo civil, processo penal e deontologia, que é o estatuto, né? O estatuto da ordem, né? Ele fica 6 meses só estudando isso, tá? Então, são 18 meses o total do estágio, ok? Então, esses 6 primeiros meses, ele faz isso. Ele estuda essas 3 matérias. Teórico de novo, porém um teórico processual. Exatamente, é isso aí, um teórico processual. O que leva a gente pensar que, assim, dentro da própria universidade, o processo ainda não está nem dentro da cabeça dos alunos, né? Não está ainda, né? Então, vai entrar depois. Que eu acho que é aquela pincelada final, né? Enfim. E aí, passado esses 6 meses, vai para o estágio de 1 ano, tá? E aí é que entra a questão que eu disse que não há remuneração. Então, fica alocado
dentro de um escritório de um advogado, que ele tem que ter, para ele fazer isso, tem que ter 3 anos de advocacia, e aí ele pega esse estagiário, e aí esse estagiário vai passar o quê? A fazer peças processuais, audiências, assistências. Depois que ele passar por tudo isso, né, fez tudo isso, passou, está dentro do escritório e tem que ter, tem que passar por isso, não há outra opção, não há hipótese, tem que passar por isso. Terminou tudo isso, ele faz um apanhado desse material, e ele vai apresentar isso na ordem. Quando a ordem verificar que esse apanhado está ok, ele cumpriu as exigências, a ordem libera para esse formando, né, esse estagiário, fazer a prova oral. Calma, ainda tem mais. Não terminou. Após a prova oral, né, ele vai para a prova escrita. Tá? Depois que ele passa pela prova escrita, há uma junção da escrita com a oral. E há que se fazer uma média, né, para que possa alcançar, então, a tão desejada formação como advogado. Então, veja quanto tempo eu estou aqui a falar com vocês sobre a formação. Então, já se conclui que é muito complicado. Muito complicado. Então, eu tenho colegas aqui que desistiram, começaram aqui a faculdade no início, desistiram. Eu tenho colegas que estão muito mais do que 2 anos também nessa tentativa. Só um detalhe, esses 18 meses ele pode ser prorrogado por mais 6, então passa a 24, ok? Então ele pode passar a 24 meses. Mas há uma vantagem que, por exemplo, algumas pessoas são formadas no Brasil, mas não têm a ordem, né? Se formaram, mas não fizeram a prova da ordem. Elas podem vir a Portugal e fazer esse estágio, né, a partir do estágio até o final. Qual é o requisito principal? É a validação do diploma. Tá? Então, tem que trazer o diploma para cá, fazer a validação. E depois faz toda essa parte do estágio. Tá? Tem que arrumar um escritório, tem que fazer aquelas primeiras matérias de processo, tudo isso normal. Então, essa é uma vantagem? Claro que é, porque você ultrapassa os 4 anos. Só que já fica ciente que vai ter que se manter durante 2 anos. Por quê? Porque tem que estagiar, né? E tem que se manter. E o estágio, como eu disse, ele é raro, muito raro, que haja o pagamento desse estágio. Tá? E como eu falei, né, é uma corrida muito longa, entendeu? Muito longa. Tá? Uma coisa também que eu queria mencionar, a tradição, né, daqui do curso de Direito de Portugal. Nós temos uma das universidades mais antigas do mundo, né, que ela data do século XVIII, acho que é XVIII, que é a Universidade de Coimbra, tá? Que é a mais famosa daqui, mas algumas pessoas não fazem a de Coimbra, além da dificuldade de aprovação, tem a questão de que ela é muito tradicional, ela é muito, eu diria até que ela é um pouco ultrapassada, e aí preferem mais as universidades mais novas, de Lisboa, do Porto, do Minho, tá? E como a doutora Aline falou há pouco aí, do empreendedorismo, né? Provavelmente, a escolha por outras universidades se dá por essa questão do empreendedorismo, né? Que nós, brasileiros, é muito raro ver um advogado brasileiro trabalhar para um escritório, né? Eu nunca trabalhei para um escritório, mesmo chegando aqui completamente cru, eu aprendi, até ouvi a doutora Aline falar que as pessoas não querem aprender, não querem estudar, né? Aqui, além do estudo, você tem que aprender na marra, porque uma frase que duas palavrinhas que a gente usa muito aqui, os advogados usam muito, chama-se insegurança jurídica.
tá? 2 mais 2, aqui, ele é quase 4 ou um pouco mais de 4. E às vezes é 4. Então, a gente vai, exatamente, a gente vai num determinado órgão, né? E eu vou ser atendido lá botar pela Aline, por exemplo. A Aline fala assim, olha, esse documento aqui eu preciso da folha 2 e 3. Ok, aí eu chego lá, estou atendido por outra pessoa. Ela, não. Aí eu falo, não, a Aline falou que era 2 e 3. Não, eu quero a 5 e 6. E aí, se você for no dia seguinte, já é uma terceira pessoa que pede outras folhas. Então, há aqui uma insegurança jurídica e a gente chama aqui de a lei de quem atende. Quem atende, né, tem um poder de decisão. E, às vezes, a gente fica hiper perdido por conta disso. Eu trabalho com imigração. Eu faço só imigração, eu não faço contencioso. Eu só faço administrativo. Então, para mim, é muito mais complicado. Por quê? Porque a insegurança ela é muito maior na parte administrativa do direito aqui em Portugal, que é uma parte muito forte. Tá? Por quê? Por causa da imigração. A imigração aqui hoje, eu posso, assim, eu me arrisco a dizer que financeiramente está entre top 3. Assim, top 3 financeiramente, sem ter que ir ao tribunal. Tá? E eu queria fazer essa explanação inicial. Né? Eu não sei se a doutora Aline quer vamos abrir ou alguma coisa nesse sentido, porque depois eu quero falar mais sobre o acordo de reciprocidade. Não, pode terminar, que eu estou anotando aqui, depois no final eu faço as perguntas. E eu quero dizer então, que tem lá. perguntas chegando pelo chat também, tá? Então, vamos lá. Então, assim, não sei se a maioria dos colegas aqui sabe, né? Sabe, mas existe um acordo de reciprocidade, tá? Que permite que os advogados brasileiros atuem em Portugal e vice-versa. Existem algumas regras, né? Mas a própria Ordem dos Advogados do Brasil, de qualquer estado, ela sabe exatamente os documentos necessários para que o advogado brasileiro possa se inscrever em Portugal. Então, quando o advogado brasileiro ele vai na ordem, na secção da ordem dele, diz assim, olha, eu vou advogar em Portugal. A própria ordem prepara toda a documentação já prontinha, já entrega pronta para o advogado, tá? O requisito, o básico aqui, né, ter, para pedir esses documentos, ter a anuidade em dia, né, não estar respondendo nenhum processo disciplinar, e tem que manter, há uma grande divergência aí, né, porque alguns dizem que é obrigatório manter a inscrição na ordem do Brasil válida, e alguns dizem que não é necessário. Eu, por acaso, não tenho nada no Brasil, não tenho nenhum processo, nada, mas mantenho a minha ordem no Brasil, até porque eu não sei o dia de amanhã. E vou até mais à frente, porque eu sei que terão colegas que vão perguntar, né? A doutora Aline falou uma coisa, são 1.800 e poucas universidades, né? E ela perguntou, tem mercado para todo mundo? Tem, mercado para os bons. E quando o advogado brasileiro ele chega aqui, ele começa a advogar, é inevitável ele falar, meu Deus do céu, se eu tivesse estudado o que eu estudei aqui no Brasil, eu seria muito bem sucedido. Por quê? A possibilidade financeira do Brasil na advocacia não tem comparação. Entendeu? Não tem comparação. Aqui, agora, tirando um pouco do lado direito, aqui você tem segurança? Tem. Aqui você chega 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, sai na madrugada, chega de manhã, não tem nada. Você atende o telemóvel na rua, não tem nada, não há nada, nunca ouvi. Eu sou do Rio de Janeiro, morava a 2 quilômetros da Cidade de Deus, então eu dormia ao som de tiros, né? Então aqui eu nunca ouvi, né? Eu tenho, como eu falei, tenho 2 filhos, eles andam, o mais velho anda de ônibus, que aqui, uma curiosidade, o nome é autocarro, né? Não é ônibus, é autocarro, e anda de comboio, que é o trem, também sozinho, chega de manhã, chega tarde da noite e tal.
Então, essa a balança está aí, porque, na minha opinião, a cereja do bolo é a segurança. Porque a saúde é boa? É boa. Mas se a gente ganha bem no Brasil, a gente paga um plano de saúde, né? A escola dos nossos filhos aqui, a escola é pública? A escola é pública em horário integral. Meu filho entra 8h30 e sai 5h. Então, é o dia todo. Ótimo, perfeito. Escola pública, se eu não disser que é pública, ninguém diz. Mas se a gente ganhar bem, a gente também consegue pagar uma escola boa para os nossos filhos. Agora, a segurança não depende de nós. Então, o que a gente não tem controle é que é o pior. Então, basicamente é isso. Então, financeiramente, né, monetariamente, a minha opinião é que o Brasil é incomparável na área do direito para ganhar dinheiro, que aqui ninguém é criança, todo mundo tem que ganhar e todo mundo quer ganhar, né? Então, no Brasil, você pegar uma área boa do Brasil aí, você faz em 1 mês ou 2 meses o que vai fazer aqui em 8 meses, enfim. Então, voltando ao acordo de reciprocidade, não precisa fazer nada aqui, nesse momento, nada, nenhum estágio, nada disso. O que precisa fundamental, se a pessoa não está legalizada em Portugal, ela precisa ter um advogado que seja que vá fazer a domiciliação desse colega. Então, por exemplo, a doutora Aline não está regularizada, ela quer advogar aqui, ela precisa do Gustavo para eu ser o representante dela junto à Ordem dos Advogados de Portugal, né? Para que ela possa atuar aqui, mesmo ainda em processo de regularização, mas que eu seja o receptor de toda a correspondência dela, porque, pasmem, 90% das comunicações em Portugal são por carta, papel, carta. É muita carta, ó. É muita. O tempo todo é papel. Então, aqui, a impressora, eu nunca imaginei que eu ia gastar tanto de papel aqui, tá? Tudo é papel, tudo você possa imaginar tem papel envolvido. Então, não aceita e-mail, esquece, assim, raramente e-mail, você manda e-mail e fica 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 dias para responder, tá? Então, vem tudo por correio, tá? Aqui, aquela velha máxima de que a internet parece que não chegou aqui. Uma curiosidade, boa parte dos portugueses, eu digo boa parte, não usa o WhatsApp. É SMS, o famoso torpedo, tá? SMS. Você fala com o português, ele fala, doutor, posso enviar-lhe um SMS? Ok. E eu nem vejo SMS, mas tá lá. Aí ele às vezes liga 2 dias depois e fala, pô, doutor, te mandei um SMS aí. Pô, meu amigo, pelo amor de Deus, SMS. Então, assim, é muito atrasado nesse sentido. Tem sempre lá caixa de correio, tudo é correio, tem que mandar carta com aviso de recepção, tudo é correio, então funciona muito bem papel aqui. Então, quem trabalha com papel, quer vir trabalhar com papel aqui em Portugal, ainda vai ter muito trabalho durante mais uns 80 anos aí, porque nem a pandemia mudou isso. Por quê? Só uma outra curiosidade. Eu faço muito um órgão aqui chamado Segurança Social, né? Porque o imigrante precisa muito desse órgão. Existem funcionários dentro da Segurança Social que trabalham há 45 anos. 45 anos no mesmo setor. E quando veio a pandemia, nunca tinha colocado a mão num computador. Você imagina? Imagina como que ficou o caos, porque tinham coisas que eram precisas. Tinha que ser feito. Não tinha, pandemia parou, mas tinha que ser feito. Nossa, a gente penou muito. Doutor Gustavo. Doutor Gustavo. É porque a pergunta que chegou pelo chat, eu acho que ela se autorresponde com a sua fala, né? Porque a pessoa perguntou a respeito do EAD, né, nas escolas de direito, na formação dos alunos, e sobre o uso do chat GPT. Mas, assim,
se a moda aí, o grande barato é o SMS... Que é isso? Não existe isso não, Janaína. Conheço, não. Então, penso que, né, aqui no Brasil, a gente tem, como a doutora Aline falou, 1.896 faculdades de Direito, né, segundo o Ministério da Educação, e segundo o registro também nos órgãos oficiais, de 15 faculdades de Direito em Portugal, em todo Portugal. Então, e aqui no Brasil, um curso mesmo presencial, ele pode ter 40% da sua carga horária ministrada sob a forma de não presencialidade, né? Eu acho que isso não só por ser uma legislação local, né? Não só não se aplica enquanto legislação, mas é totalmente descabido aí pelo que o senhor apresentou. Mas eu abri meu microfone que eu ia fazer uma brincadeira, uma expressão, não sei se o doutor Gustavo usam lá em Portugal, sabe? Isso a Globo não mostra, porque não é isso que contam para a gente aqui não, gente. Portugal não fica na Europa. É isso aí. Mas é mais ou menos isso, tá? A gente imagina... Eu sou visto assim dentro do Instagram como um cara muito... às vezes me dizem que eu sou muito polêmico, eu sou grosso, mas não, eu sou realista. Por quê? Porque esse era o meu pensamento. A Europa, estou na Europa, não vou ver a rua suja, vai ter tudo funcionar 100%, vai ser ótimo, as pessoas educadas. Assim, e eu digo para vocês, para mim, foi bom pela segurança, mas eu sou bem sincero, pela segurança e pela experiência de morar fora. Ok, né? Eu vou daqui para a Espanha, para Madrid, 5 horas de carro. Então, talvez a pessoa gaste isso e de volta no trabalho diariamente. Então, no Rio de Janeiro, eu gastava 2h20 para chegar no trabalho. Entendeu? Doutor, então, o senhor conhece o Rio. Minha irmã mora no Recreio e trabalha em Caxias. Então, o senhor já faz o cálculo aí. Então, exatamente. Eu morava em Jacarepaguá, que é um pouco perto do Recreio. Perto do Recreio, e ia para o centro da cidade. Às vezes eu ia para a Barra da Tijuca, que é do lado, e era 1 hora de viagem. Então, essas questões, é importante falar isso, porque, como a doutora Aline falou, não é essa informação que chega para a gente. E não chegava para mim também, entendeu? Não chegava. Chegava de um país super evoluído, porque é a Europa, mas Portugal é considerado o fim do mundo da Europa, tá? Então, a maioria dos imigrantes que vem aqui, a maioria, o que ela faz? Ela vem, aquele primeiro momento de empolgação, depois ela já procura um outro país para ir. Já procura outro país para ir embora e tal. Eu, assim, como eu advogo aqui, eu tenho uma profissão aqui, mas isso é uma outra questão também, muito importante. Muita gente vem, por exemplo, doutora Aline, vamos dizer que vai doutora Aline e o marido, um exemplo. O marido trabalha com vendas, né? E a doutora Aline é advogada. O marido vai trabalhar na obra, o marido vai trabalhar no restaurante, o marido vai trabalhar no açougue, o marido não vai trabalhar em vendas, porque não é igual a venda daqui. A venda daí não é igual. Eles não aceitam novidades, por exemplo. Se vocês trouxerem aqui uma novidade, eu trouxe um bolo que é com queijo, goiabada, não sei o quê, vou vender para português. Não vai vender. Não vai vender. Vai vender para o brasileiro, que gosta da novidade. Mas o português não vai vender. Entendeu? Então, aqui, eu tenho cliente que era contadora no Brasil. Virou o quê? Virou manicure. Então, eu tenho aqui gente que era administrador de empresa, está na obra. Então, essa ideia, né, de que a pessoa vem para cá, eu estou na Europa, se não tiver uma qualificação que se encaixe em Portugal, vai para o tradicional. Não adianta. Entendeu? Então, às vezes, eu sei que tem gente aqui que talvez pense em migrar, então, assim, se for homem, a esposa faz uma... Então, sabe, ou a esposa não vai trabalhar, ou ela vai trabalhar no trabalho que é o que a maioria faz aqui, que é trabalhar no restaurante, trabalhar na limpeza, né? Que aqui tem muita gente que trabalha na limpeza, né? Então, essa ideia
de que a Europa, não tem trabalho para quem não é, até para gente que é advogado empreendedor. Eu fiz reunião já sábado, 22 horas no aeroporto. Entendeu? Então, por quê? Porque a gente precisa matar, aí a gente mata um leão por dia, aqui a gente mata a floresta, a selva inteira, entendeu? Todo dia. Não é só um leão, entendeu? Então, assim, essas coisas que a gente tem que pensar. Não boto balde de água fria em ninguém. É uma experiência, para mim, assim, ímpar. Para mim é uma experiência ímpar. Por quê? Porque eu aprendi aqui a empreender. Eu não empreendi, eu aprendi aqui na marra a empreender, né? Que não tem nada a ver com o Brasil. Porque no Brasil, às vezes, você cria um negócio e aquele negócio é novidade, e o brasileiro gosta de novidade, e você explode e fica rico. Porque às vezes você acertou, como a gente diz, né? Acertou na veia ali. Foi na veia e teu negócio deu certo. Então, aqui não tem isso. Aqui o advogado, ele é muito tradicional, português, muito tradicional. Extremamente tradicional, tá? Há uma guerra aqui, uma briga agora, porque a gente estava falando com a doutora Aline antes, que eles querem transformar toda a parte administrativa numa espécie de qualquer um pode fazer. Basta que faça uma inscrição na ordem e, por exemplo, quem trabalha com imobiliária pode prestar uma consultoria jurídica. Uma região administrativa, como tem no Rio de Janeiro, pode ter ali alguém que não precisa ser advogado, mas que pode prestar uma consultoria jurídica. Aqui também está em discussão o escritório multidisciplinar. Então, a doutora Aline pode trabalhar com um contador, pode trabalhar com uma imobiliária, tudo no mesmo espaço. E isso, para eles, é o fim do mundo. Eles estão agoniados. É como se o mundo fosse acabar. Tá? E a questão do marketing jurídico também aqui é um retrocesso absurdo. Eu não conheço um advogado português que tenha rede social ativa, Instagram. Sabe qual é a rede social mais utilizada aqui por eles? Vamos ver quem adivinha aí. Facebook. Facebook ainda? O Facebook é assim o ápice para eles. A gente já nem usa mais, mas eles usam tudo o Facebook. Mas ninguém tem página no Instagram, nada. Mas a Janaína estava falando sobre a pergunta do EAD, então não é hábito aí as pessoas fazerem cursos online, congresso online, igual nós estamos aqui agora. Hoje, por exemplo, na faculdade, tudo é informatizado, não existe papel. O professor pode fazer a chamada do próprio celular. Tudo é informatizado, vamos colocar assim, e desde uma aula que pode ser AD até um registro de frequência, nota, protocolos que os alunos fazem, requerimentos administrativos, hoje é tudo pelo sistema. Escaneia, por exemplo, atestado médico. Não precisa mais de papel para nada. Então, aí, nada. O atestado médico, né, para quem tem a aplicação, que aqui não é aplicativo, eles mandam online, tá? Mas tem um porém. Nem todos os empregadores aceitam online, querem um papel. Então, querem papel para poder arquivar, porque não consegue arquivar em um drive, algo parecido. Então, tem que ter o papel, porque eles gostam de papel, pasta, botar um monte de papel lá, entulhar um monte de papel, entendeu? Então, isso é muito... essa parte ela é muito atrasada. Então, infelizmente, né, a gente quer tudo celeridade, e aqui não tem, não adianta, não tem. Então, é muito devagar. E aí, estava falando também com a doutora Aline, do acesso ao direito, né? Quem exerce aqui a defensoria pública é o advogado. E quem paga os honorários do advogado é o governo. Agora, sendo o governo, a gente imagina qual é o valor dos honorários. É ínfimo, horrível, péssimo. Eu tenho colegas que eu conheço que ganharam no ano, R$ 1.500, no ano, para trabalhar igual um burro de carga. Por quê? Porque o cliente dessa parte que a gente chama aqui de SADIT, né?
que é Sistema de Apoio ao Direito, né? Ele acha que, por ele saber que é o governo que nos paga, ele pode ligar de manhã, pode ligar de tarde, pode ligar de noite, final de semana. E tem um detalhe: se a gente, por acaso, ficar 2 dias sem atendê-lo, vai reclamação para não sei onde. Então, eu fiz uma ocasião, olha só, uma ocasião eu me inscrevi. Um cliente, ele me ligava tanto que eu, na hora, a última vez que ele me ligou, que eu me enfureci, eu entrei no site da ordem e falei: eu não quero mais, me desligue. Se eu tiver que pagar punição, pode me punir, mas eu não quero mais. Eu tive um cliente e que eu sequer tive presencialmente com ele. Então, a defensoria ela é exercida pelo advogado. E para a gente ter uma ideia do retrocesso que é isso, né? Existem advogados aqui que ficam torcendo para chegar ao final do mês para aquele dinheirinho cair, aqueles 300, 400 euros, 200 euros, 100 euros, para cair lá na conta do governo. Isso, eu não sei se tem algum advogado português aqui, mas não é uma crítica, mas é para a gente ter uma ideia, né, principalmente as pessoas que estão aqui e que imaginam e que querem ter essa experiência. Eu sugeriria o seguinte: quer ter uma experiência aqui? Faz um mestrado, faz uma pós, faz algo assim para conhecer, aí sim, para enriquecer o currículo, né? Ou, não, Gustavo, olha, eu mesmo te ouvindo, eu quero ir. Então, vem. Doutor Gustavo, a gente ainda tem 6 minutos e tem mais uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena ser respondida também, que é a respeito da desjudicialização dos processos. Como funciona o trabalho extrajudicial do advogado aí em Portugal? Então, é como eu disse, o extrajudicial aqui, ele é muito forte, né? A parte extrajudicial, ela é forte, mas, ao mesmo tempo, ela é um pouco prostituída, né? Por quê? Porque não há um controle. Então, qualquer pessoa, mesmo sendo considerada aqui uma procuradoria ilícita, qualquer pessoa, ela acaba por atuar, né? Ela vai atuar de uma forma clandestina, digamos assim, na advocacia extrajudicial, tá? Mas é muito forte, né? É muito forte. Eu, por exemplo, eu atuo assim, e tem mercado? Tem. Já foi muito melhor, tá? Já foi muito melhor. Mas hoje ainda tem? Tem, principalmente para quem já se consolidou no mercado, tá? Aí a gente vai formando aquela carteira de clientes, né? E a gente acaba por se consolidar, mas que já foi muito mais forte e que hoje também foi descoberto, como eu falei, pela clandestinidade, que muita gente faz um trabalho que deveria ser feito pela gente. E não há um combate a isso, tá? O combate aqui é muito superficial, muito raso, e muitas vezes o combate é feito por nós, advogados que atuamos assim diretamente no extrajudicial, né? Oi. Pode falar mais uma, pode fazer. Não, é só repassando aqui, porque a gente teve uma colocação aqui da advogada portuguesa, né? Acredito que sim, dizendo que aqui é muito burocrático, sim, mas tem muitas formações online, até mesmo promovidas pela ordem. E que mesmo com toda a dificuldade nos órgãos, vale a pena residir no que tange a qualidade de vida, que foi o que o senhor reforçou também. Então, as formações, só para quem não sabe o que é formação, são cursos, por exemplo. Formação aqui são cursos. Realmente, tem muito curso online, mas eu posso dar um exemplo aqui de um curso que eu fiz que nem é muito ligado ao direito, que poderia ser online, que eu tive que ir para um hotel, passar lá 2 dias seguidos, que poderia muito bem ser online. Então, assim, eu compreendo a colega portuguesa e, como ela falou, qualidade de vida. É uma outra coisa que eu digo aqui, qualidade de vida é muito subjetivo, sabe? Cada um entende como é qualidade de vida. Nós, brasileiros, nós somos muito ligados à vida social, né?
muito ligados. Pelo menos a maioria, né, do brasileiro é ligado à vida social. E aqui não tem nada a ver. Vida social aqui, esquece, comparado ao Brasil. Vai ter a vida social 10% da vida social que tem no Brasil. Então, assim, eu compreendo. Ela falou, tem muita coisa online? Tem, muita formação. Mas muita coisa que já deveria ser online, muita coisa não é e que não tem intenção de ser. Ok, olha, nós temos 3 minutos para finalizar. Doutora Aline, suas considerações finais, tá? E depois doutor Gustavo com suas considerações finais. E em seguida eu vou convidar todos para assistir o próximo GT, que é sobre imigração, justamente. E aí esse assunto, com certeza, vai ser bastante discutido. Doutora Aline. Eu só queria agradecer, Janaína, pelo convite, pela confiança, parabenizar aqui de forma presencial, virtual, por ontem, a abertura, a organização de vocês, e que tenhamos aí uma boa semana de muitos estudos ainda. Agradecer ao doutor Gustavo, e eu achei muito interessante essas conversas, as falas, as curiosidades. Ele não falou, mas nós já conversamos antes, honorário de sucumbência, né, doutor? A dificuldade que lá não tem, Esquece. entre outras coisas. Não então, tem. Só agradecer. Doutor Gustavo, suas considerações finais? Janaína, eu queria agradecer, né, a vocês pelo apoio, pelo convite. É muito bom sempre a gente falar sobre Portugal e principalmente clarificar, né, as informações que, como a gente falou aqui mais cedo, chegam um pouco diferente, né, para as pessoas. E para aqueles que pretendem, né, advogar em Portugal, venham sempre com muita garra e com uma disposição para recomeçar, porque é um recomeço, literalmente. É como a gente nasce de novo. No avião a gente está na barriga, aqui a gente nasceu, começa a engatear, andar, correr, aí depois que a vida segue no seu percurso normal. Mas muito obrigado pela oportunidade e espero que aconteçam mais eventos como esse para a gente poder esclarecer mais as questões para as pessoas. Olha, com certeza eu que tenho que agradecer. Agora eu vou sair da minha posição de mediadora aqui um pouquinho, só para dizer que eu concordo com o doutor Gustavo, que a gente teve alguma dificuldade em falar no WhatsApp com alguns portugueses, tá? Mas que se deu tranquilamente sobre outras formas, mas que o WhatsApp realmente não é o Orkut, como foi o colega que falou aqui, né? Ele não foi tão fundo, mas, e nesses 30 segundos finais eu quero dizer que a equipe aqui que estava acompanhando, né, a gente vai presentear o André com a pergunta, que fez perguntas aqui com a gente, né, com o curso da MAS. Você tem, a partir do dia 15, você vai procurar a unidade mais próxima da sua cidade, tá bem?